Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela All TV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje até a 13h. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala e participe também pelo WhatsApp, enviando perguntas aqui para os nossos entrevistados. 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Segunda-feira, vamos dar a largada em mais uma semana, vamos com saúde, com empenho e com dedicação aqui para análise e debate de todos os assuntos do dia a dia. Para a conversa de hoje, a gente apresenta coronel PM, advogado, psicólogo, Roberto Alves dos Santos. Ele é pré-candidato a deputado federal pelo Democracia Cristã. Coronel Roberto Alves, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela colaboração sempre com a gente. Tudo bem? Mauro, muito obrigado por mais esse convite e sempre um prazer, uma oportunidade de apresentarmos, discutirmos as principais notícias aí que emblemam o nosso dia a dia. É isso aí, vamos em frente aqui com a apresentação dos nossos entrevistados. Adelaide Oliveira, ativista, ela integra o Movimento Brasil Livre, foi líder, foi porta-voz do movimento Vem Pra Rua e é a atual candidata ou atual pré-candidata a deputada federal pelo Podemos. Tudo bem, Adelaide? Bem-vinda. Tudo bom, Mauro? Super orgulhoso de estar aqui com vocês, batendo papo sobre o dia a dia. A gente precisa muito conversar sobre esse Brasil, para conseguir avançar. Sem dúvida. Vamos seguindo aqui com o Luciélio Guimarães, estrategista de imagem. Ele é sócio fundador da startup Imagem Academy. Tudo bem, Luciélio? Tudo bem, Mauro? É um prazer estar aqui. Hoje a gente vai debater sobre cancelamento, que tem assustado aí muita gente, destruído muitas carreiras. Então, fiquem ligados que vai ter polêmica. Vai ter polêmica. Vamos aqui também apresentar o Eduardo Weisberg. Ele é empresário, presidente da Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Mauro, e a mesa composta aqui por celebridades. Eu quero agradecer esse convite e poder falar um pouquinho de um produto que ninguém gosta, sorvete. Na hora do almoço, hein, Eduardo? Você já começa na hora certinha. Você já começa com a sobremesa, né? A gente já começa com a propaganda do nosso produto logo após o almoço. Vamos lá, vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, o primeiro assunto desta semana, 12h03, no programa Gente que Fala. A estatal federal Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, lançou em 2020 uma licitação para a compra de centenas de milhares de tubos de PVC sem demonstrar a necessidade das aquisições, sem planejamento e superfaturada em cerca de 92% do valor, conforme relatório apresentado pela Controladoria Geral da União. A CGU alertou o órgão por 2 vezes e recomendou a suspensão da licitação, mas a Codevasf manteve as compras ligadas a emendas parlamentares. Na semana passada, a Polícia Federal cumpriu 16 mandados de prisão na empresa, com apreensão de R$ 1.300.000 em dinheiro vivo e itens luxuosos. Adelaide Oliveira, o que esse episódio aqui da Codevasf nos aponta? Trata-se de uma apuração, de uma investigação de desvio de verbas de licitações fraudadas dessa empresa, dessa estatal federal, e o desvirtuamento das funções da Codevasf, que atuava na área de recursos hídricos e agora passou a trabalhar com pavimentação, com mobilidade urbana. O que está acontecendo? Bom, o que está acontecendo está aparecendo a ponta do iceberg de mais da continuidade do que a gente tem vivido nos últimos anos no Brasil, aliás, nas últimas décadas, infelizmente, que é o desvirtuamento do dinheiro público que vai para interesses pessoais. A Codevasf
Codevasf, a finalidade dela era trabalhar para desenvolvimento agrícola, principalmente daquela região, na região do Vale de São Francisco, que é uma região muito pobre. Coincidentemente, né, você me perguntando sobre isso, mas a minha família é de Curaçá, de Poço de Fora, na Bahia. Fica 80 quilômetros ali do Vale do Rio São Francisco. É uma região extremamente pobre, uma região cheia de necessidades, e quando você tem uma estatal para trabalhar o desenvolvimento dessa região, que daria emprego e renda, né, e que daria oportunidade de sair da pobreza extrema de toda uma região, infelizmente, agentes públicos acham um caminho para desviar dinheiro, e agora, se vê o saco de dinheiro vivo, indica muito dinheiro para campanhas políticas, né? Porque na época de campanhas políticas, os desvios são todos transformados em dinheiro vivo, né? Por causa das dificuldades da lei eleitoral, para fazer caixa 2, etc. Então, a Codevasf, ela foi assim, absolutamente desvirtuada. Ela tinha uma finalidade, depois mudaram a finalidade dela para pavimentação, olha só, pavimentação. Saiu de irrigação para pavimentação, trabalhava em 2 estados, Bahia e Minas, passou a trabalhar em 15 estados. Para quê? Para ser corredor de desvio de dinheiro para campanhas políticas e para projetos políticos. A gente viu isso muito durante a Lava Jato, a PF agindo, construtoras novamente envolvidas nisso. Então, quer dizer, é um repeteco daquilo que a gente viveu. E um repeteco doloroso, né? Porque os valores envolvidos são estratosféricos, né? De 2018 para 2021, os valores investidos através da Codevasf passaram de 1 bilhão e 300 para 3 bilhões e 800. Isso significa 50% do pagamento, 3 bilhões e 800, significa 50% do pagamento do Auxílio Brasil, o Brasil inteiro, durante um mês, né? Então, você imagina, uma empresa desvia isso. Então, é uma torneira aberta. Se você tiver 3, 4 torneiras dessa, você não tem dinheiro para pagar o Auxílio Brasil. Aí o governo federal vem e começa a cortar o orçamento de saúde e de educação, que é o que a gente viu essa semana, né? Você citou construtora, né? E aí, quando a gente ouve essa palavra, parece até que é notícia velha, algo relacionado a governos anteriores, mas não, a notícia é nova, é fresquinha, relacionada ao governo atual. A gente está falando da Construservice, que seria, o que se investiga, ela seria beneficiada com recursos de criação de empresas de fachada para poder vencer concorrências, vencer as licitações públicas, ganhar as obras da Codevasf, ou seja, tudo aquilo que a gente viu durante a época da Lava Jato, com construtoras, novamente construtora supostamente envolvida em esquema de corrupção. E ainda agora você tem um agravante, porque os órgãos de controle não estão conseguindo mais controlar, porque a CGU diz que não pode fazer uma licitação com 92% de sobrepreço. Sabe o que significa isso? É um absurdo, né? Então, quer dizer, é 10 vezes mais o dinheiro público sendo jogado fora. O TCU, inclusive a área técnica do TCU, durante várias desses desvios de dinheiro, chegou a apontar esses problemas. Mas os ministros do TCU, contrariando a própria área técnica deles, acabou liberando, e isso está acontecendo recorrentemente. Então, a gente está com um problema muito grave, porque não é só a corrupção, né? Não é, a gente lutou tanto tempo contra a corrupção, né? A gente foi para a rua, a gente encheu avenidas e praças do Brasil inteiro para dizer que nós não queríamos isso, que a gente queria o fim da corrupção, mas não, além da corrupção acontecer, os nossos órgãos de controle estão sendo vendados e estão sendo utilizados para chancelar esse tonel aberto aí que está acontecendo no Brasil todo, viu? Não está acontecendo só na Codevasf, não. A gente sabe que o orçamento secreto cada vez mais tem despejado dinheiro pelo Brasil afora
para interesses políticos e não para salvar a população que, pasmem, cerca de 60% da nossa população tem alguma insegurança alimentar. Alguma insegurança alimentar. Coronel Roberto Alves, o que esse episódio lhe parece? Esse episódio ele só retrata algo que nós já conhecemos há muito tempo. A emenda parlamentar é um instrumento que permite a deputados e senadores realizarem alterações no orçamento. Então, isso aí, quando se fala desse tipo de coisa, ao envolvimento, nós estamos falando de 3 estruturas independentes, o executivo, o legislativo e o judiciário. E o questionamento é generalizado. Nós falamos de um superfaturamento no judiciário em todos os cenários, do legislativo e do executivo. Ou seja, o problema não é o sistema, o problema são as pessoas. A corrupção não é feita pelo sistema, não é a inteligência artificial que está fazendo, são seres humanos. São as pessoas que propõem. Imagina, você faz uma alteração no orçamento para fazer alguma obra pública. Obra pública, essa é a finalidade da emenda. Agora, os desvios são feitos por pessoas. E aí como é que você faz? Você tenta criar um cenário, fiscalização nunca haverá. Nós estamos falando de 5.570 municípios do Brasil. As emendas dos vereadores, emendas parlamentares dos vereadores, acontece isso o tempo todo. Invariavelmente, nós estamos vendo isso aí, porque a corrupção, ou seja, tirar vantagem, começou a fazer parte do dia a dia das pessoas. A minha geração excluía essa possibilidade. A questão de você ter valores e tudo mais. Hoje em dia, roubar é a coisa mais simples do mundo, e roubar do povo então mais ainda. Então, não é um problema que está localizado no cenário federal, são nos cenários estaduais e municipais. E aí nós precisamos rever um monte de situações, principalmente os valores, porque não há sistema no mundo que coíba a atuação de seres humanos, que não tem nenhum vínculo com honestidade, com credibilidade. Agora, Coronel Roberto Alves, sobre os órgãos de controle, os órgãos do Estado brasileiro, né? A gente destaca aqui essa licitação de 2020 para compra de milhares de tubos de PVC, sem a demonstração da necessidade das aquisições, do planejamento, e tudo isso superfaturado em cerca de 92% do valor. A CGU alertou a Codevasf a respeito disso e tudo foi levado adiante. Ou seja, tem alguma coisa errada, os órgãos funcionam. Os órgãos de controle funcionam. Mas imagine só, que se você tem uma emenda que você está determinando, você quer aquele tipo de situação, e o executor ele vai fazer. É tão ignorante, ficou tão normal fazer coisa errada, que você deixa marcado. Olha só, um cenário. É tão acachapante esses valores, mas alguém exigiu, alguém está em cima, alguém está cobrando. Veja que nós estamos falando de cenário de pessoas. Quem é o senador ou o deputado? Quem são as pessoas envolvidas nisso? Quem é que está pressionando quem? E aí a gente chega, porque tem pessoas aí. Hoje a gente, infelizmente, nenhum dos cenários é altamente confiável. Em nenhum cenário. Agora, são pessoas que estão aí. Felizmente, fatos assim são tão escachapantes que chegam facilmente à identificação. Mas quantos estão passando por aí que nem vão chamar a atenção? Que os valores sequer vão chamar a atenção. Então, nós convivemos com isso. Hoje nós vivemos que as pessoas... Aquela coisinha que fala, vamos tirar o jeitinho brasileiro. Isso ficou tão consagrado que todo mundo se acha no direito de fazer qualquer coisa em qualquer cenário, sob qualquer circunstância. Nem o camuflar, nem o tentar esconder, nem o dissimular acontece. Porque deve ser uma coisa tão trivial que acaba acontecendo. Eu trabalhei na esfera municipal e é terrível para você lidar com essas verbas. Chega, quer determinada coisa, quem executa é o município, e você fica numa situação de fiscalização. Quantos fiscais? Eu tinha uma prefeitura com 600 mil habitantes, moradores, eu tinha 2 fiscais. Como é que você atende? Então, a estrutura ela já vem sendo configurada. O tamanho da nossa fiscalização é adequado ao tamanho da grandeza da nossa estrutura? Não é. Agora, não é uma coisa que você cria num único ano ou num único dia. Isso já vem sendo arquitetado, montado. O sistema ele já vem sendo arquitetado há muito tempo. E aí alguma coisa precisa ser feita realmente. Sistema, você acredita na possibilidade, um dia, do fim das emendas parlamentares? Porque tudo isso está na base das emendas parlamentares que a coisa ocorre.
Eu nem vejo que esse seja o problema, porque se a coisa for feita com o rigor que deve ser feito, com a credibilidade, a ética, a honestidade que tem que ser feita, ela tem um valor muito grande, porque cada deputado federal conhece a sua região, o seu estado, e sabe aonde determinado... De repente, uma emenda parlamentar para compra de ambulâncias para um determinado município que não tem. É muito bom, é algo saudável. Você não quebra uma regra pela exceção. Ah, mas será que é exceção? Não sei. Eu sei que enquanto existirem seres humanos, é possível você ter o bem e o mal. Por isso que a renovação é fundamental. Se o que está aí não faz, os que cheguem façam. Porque eu acredito no ser humano. Se eu parar de acreditar no ser humano, eu deixo de acreditar em mim. E eu não tenho essa possibilidade. Eu acredito sim que nós possamos... Eu já disse, o sistema ele é manipulado por seres humanos, para o bem e para o mal. Então, eu não acabaria com algo que pode ser muito, potencialmente, acredito, inclusive, que a grande maioria das emendas parlamentares sejam bem utilizadas. Eu quero acreditar nisso. E ela tem uma finalidade importante. Cieli, o seu olhar sobre esse tema, o que isso tudo te parece, como cidadão, qual que é o teu entendimento? Me perdoa, Mauro, o microfone estava mudo. Eu vou comentar, eu vou pincelar aí duas coisas que o Roberto trouxe, que é a questão do comportamento humano. Não vou nem analisar a notícia em si, mas ele levantou 2 pontos que ficou tão normal fazer a coisa errada, e não é normal. E aí ele pincelou também outras 2 palavras que eu achei super importante, a questão da ética e da honestidade, e que está muito fácil quebrar regras. Eu acho que é isso que deixa as pessoas desconfortáveis com o andamento tanto da sociedade quanto das relações, e são pilares importantíssimos para a gente evoluir, né, como ser humano, como sociedade. Então, vou pincelar só esses traços aí do Roberto. Eduardo Weisberg, seu entendimento sobre este episódio? Realmente é um episódio triste, lamentável, e não é só desse ano, ou desse governo, ou desse Congresso, já vem de décadas. Eu nasci na Argentina, moro aqui desde 1974, e até hoje eu escuto falar que o Brasil é o país do futuro. Eu acho que eu vou morrer e vou estar no presente ainda, tá? Porque realmente as coisas não acontecem, tudo vai para o lado errado. Está se culpando um poder, sendo que os 3 poderes estão ruins. A gente chegamos no momento que a gente não acredita em nenhum dos 3 poderes, tá? E como o Roberto falou, nesses poderes temos pessoas, tá? E está o bem comum de cada um. Não é o bem comum de todos, tá? É o bem comum da minha família, o bem comum é isso que está sobrepondo tudo. E isso atrapalha o país. Agora, uma coisa que eu gostaria de enaltecer é a nossa Polícia Federal. Tá? Ela realmente é uma das poucas entidades, tá, no Brasil que a gente aplaude. Tá? Mas, realmente, o maior problema que eu enxergo hoje é o Congresso, e nós precisamos mudar esse Congresso. Tá? Tem muita gente de muitos anos, com os vícios de muitos anos, e já temos pai, avós, netos, sobrinhos, ou seja, as famílias estão tomando conta, tá, do Congresso, e isso não é bom para o país, não é bom para ninguém. Então, nós precisamos realmente mudar, e mudar para melhor. Muito bem, 12h18, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. Vamos ao nosso próximo assunto por aqui. Um fuzil 5.56 T4 da marca Taurus está entre os armamentos comprados por um membro da facção criminosa PCC, que obteve no ano passado um registro de CAC, caçador, atirador e colecionador do Exército, mesmo tendo uma ficha corrida com 16 processos criminais, incluindo 5 indiciamentos por crimes como homicídio qualificado e tráfico de drogas. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, além do fuzil, esse homem comprou 2 carabinas, 2 pistolas, uma espingarda e um revólver. O valor das armas supera R$60 mil. Coronel Roberto Alves, os defensores, os apoiadores das armas falam em armas para pessoas de bem, falam em armas para que as pessoas tenham lá o seu instrumento de legítima defesa perante a criminalidade. Só que esse caso aqui, esse exemplo, é o que
faz com que a sociedade brasileira desconfie de tudo. Como é que uma pessoa, integrante de uma facção criminosa, que obteve no ano passado o registro de CAC, caçador, atirador, colecionador, compra desta forma uma quantidade de armamentos neste valor e com poderio deste? Então, felizmente, né, quando você tem um sistema, você identifica. Imagine, se ele tivesse contrabandeado essas armas, nós nunca saberíamos. Então, pelo sistema, ele apresentou documentação falsa para o Exército. Então, com essa documentação falsa, não havia nada que impedisse a aquisição, como caçador ou como atirador, e ele adquiriu. Só que, imediatamente, ou seja, o sistema identifica, a Polícia Federal identificou essa situação, investigou, chegou até a pessoa, cancelou o registro, o Exército cancelou o registro. Pode ter alguém dentro do Exército que tenha facilitado ou que não tenha prestado atenção. A investigação interna também está sendo feita agora, é uma exceção ao contexto. Nós não vemos isso todos os dias e, felizmente, consegue-se identificar o problema quando algo é estruturalmente legal. Então, se não fosse por esse processo legal, nós nunca descobriríamos. E a quantidade de armamento que chega na mão dos criminosos de forma ilegal, aí sim, essa é infinitamente maior e preocupante. Agora, quando você tem cadastro, quando você tem uma estrutura que ela permite a investigação e o acompanhamento, e a identificação, como nesse caso, já identificou, caçou, prendeu, né, cancelou o registro, ou seja, você restabeleceu a ordem. Não é por causa de um evento desse, que foi saneável, que você acaba com uma estrutura. É importante que se diga que nós vivemos uma realidade do questionamento, né, da posse e do porte de armas. Né? Então, o porte de armas no Brasil continua sendo proibitivo, continua sendo proibido. Só excepcionalmente agentes da segurança e algumas outras pessoas, excepcionalmente, têm acesso ao porte, andar com essa arma. Mesmo o caçador-atirador, ele só pode fazê-lo no seu deslocamento até o local que ele vai fazer a sua prática. Agora, a posse de arma é você ter a sua arma na sua moradia, no seu local de trabalho. Não há nenhuma possibilidade de você questionar algo que é para a sua defesa do seu patrimônio, que tem uma exigência muito grande. A idade, você tem que ter mais de 25 anos. Passa por uma série... mas e se alguém falsificar? Se alguém falsificar, está cometendo um crime. E esse crime vai ser identificado e essa pessoa vai responder por isso. Agora, você não acaba com o sistema pela exceção. Agora, que via é essa legal que esse membro da facção criminosa encontrou para aquisição dessas armas? Quer dizer, tudo isso vai depender, evidentemente, da investigação que você citou. Mas como é que ele aparece identificado dessa forma, uma pessoa com uma ficha corrida tão robusta? Ele não apresentou essa ficha corrida, né? Ele apresentou uma documentação falsa. Sim. A documentação que ele apresentou não tem nada. Então, quando você faz a falsidade ideológica, a falsa identidade, você está cometendo um crime. Qualquer pessoa pode fazer isso. Tem pessoas que vão tirar habilitação assim. Então, a fraude existiu, o crime está existindo. Para ele conseguir, o órgão não autorizou uma pessoa com ficha corrida a adquirir arma. Autorizou uma pessoa que, dentro daquele contexto de documentação apresentada, era uma pessoa normal, sem nenhum antecedente. Agora, ele cometeu um crime, ele apresentou isso por Minas Gerais, se eu não me engano, e ele tinha uma documentação falsa. Até você verificar que é falsa, ele preenchia os requisitos. Mas isso não significa que seja caso único, caso isolado. Essa é o que a investigação vai ter que buscar. Se outras pessoas usaram de falsidade ideológica o mesmo caminho para obtenção de armas assim. Vai ter o mesmo sistema, porque tanto o Exército como a Polícia Federal faz toda essa investigação da questão do armamento e a aquisição, o Exército. Então, nada é feito. Olha, tem muitas pessoas que apresentam documento falso para ingresso em concurso público. Passam, viram servidores públicos e depois de alguns anos descobre que aquela documentação era falsa. Ela perde tudo, tem que responder. Então, se você responde pelos seus atos, a falsidade, o crime vai parar de acontecer porque você tem uma lei? Claro que não. E como é que a gente consegue sanear isso aí? Fiscalizando, prendendo. Agora, num país em que a pessoa não se sente punida, né? A falsa sensação, quando a pessoa não tem nenhum receio de punição, ela começa a praticar o crime mais naturalmente. Então, o que acontece é que essas pessoas precisam ser punidas. Quantos processos esse cidadão está respondendo? E até agora nada, porque nós temos uma série de recursos, uma série de falcatruas jurídicas. Eu, como jurista, como advogado, posso dizer, falcatruas jurídicas criadas para facilitar a vida dessas pessoas. Quem vai ser punido hoje no Brasil? Nós temos até descondenados.
Então, se a pessoa não sente a menor possibilidade de ser punida, ela se estimula à prática criminosa. O que nós precisamos é punir as pessoas. Se esse cidadão tivesse sido punido devidamente diante de tantos processos recorrentes, reincidentes, e não fosse tão morosa a justiça, condenatória, ele não teria conseguido fazer isso. Mas, no Brasil, infelizmente, a gente tem esse problema. Adelaide, qual é o melhor caminho para o combate à falsidade ideológica? Porque nós temos o caminho da punição para aquele que cometeu o ilícito. Se ele não for punido, o problema continua. Então, ele tem que ser punido, e o grande problema no Brasil, a gente sabe que é a impunidade. Mas, antes disso, para se evitar a falsidade ideológica, evitar que uma pessoa como essa, com uma ficha corrida, use desse artifício para tentar obter armas de maneira legal. Olha, primeiro que nós estamos falando de hoje, a informação, ela é capitalizada mais facilmente. Mas imagine num processo desse de tantas pessoas, nós voltamos sempre na vulnerabilidade do ser humano. O ser humano vai cometer crimes, desde que ele existe, ele comete crimes. Como é que você se antecipa a uma pessoa que vai cometer um crime? Não tem jeito de antecipar. Você tem que criar modelos, inclusive da nossa educação, que foi relegada a um plano muito secundário, porque a educação é premissa da família. A família abriu mão da educação. A escola nunca educou ninguém, nem tem esse propósito. Quando a gente fala nisso, para mim é inviável falsificar qualquer coisa. Mas você sabe que nas mídias sociais, por exemplo, os fakes, as pessoas que criam fakes, pessoas de bem, pessoas com faculdade, pessoas com boa profissão, é infinitamente grande. Então, é o mesmo tipo de crime. Ele está fazendo o mesmo tipo de coisa. Qual a finalidade? Não importa se ele está tentando conquistar alguém para dar um golpe depois, para estelionato, ou para esse tipo de situação. Agora, nós caímos sempre no ser humano. Hoje é muito fácil cometer um crime, é muito fácil não ser punido e é muito fácil se tornar reincidente. Como é que você previne tudo isso? Tem que mudar a formação das pessoas. Enquanto a pessoa achar que isso é normal, não tem jeito. Adelaide, o mesmo questionamento. Como se combate a falsidade ideológica e que se evite, né, crimes como esse? Na verdade, para você combater qualquer crime, você precisa, o cidadão que, como o Roberto fala, tem a natureza, essa é a natureza humana, né? De sempre estar dando um jeito, de sempre estar desviando, você precisa ter a punição. Você precisa ter a punição exemplar. Ela precisa ser certa, ela precisa ser exata. Eu tenho que ter certeza que eu vou ser punida por isso, porque ou você tem freio moral, né? E aí vai da formação de cada um, etc. Nós estamos numa sociedade difícil, né? Sobre pilares morais, né? Eu sou um pouco mais velha, então, no meu tempo, a gente tinha mais freios morais. Hoje, eles foram tirados, muitos desses freios morais ficaram mais frouxos. Isso a gente precisa combater com punição, porque aí, se ele não tem freio moral, ele vai ter um freio legal, né? Mas o problema é que a impunidade impera, porque as leis são construídas e vou usar uma palavra bem forte, mas os estupros jurídicos são cometidos todos os dias, né, em favor da criminalidade. É essa a verdade. Por exemplo, você derrubou a prisão em segunda instância. O cara sabe que se ele tiver dinheiro, ele vai ficar 20 anos discutindo. Ele não vai ser preso. Ele não vai ser preso nunca, porque vai prescrever antes dele ser preso. Então, a gente precisa retornar com alguns gatilhos na nossa legislação, gatilhos importantes para que o cara tenha, no mínimo, ele tenha medo de ser punido. Programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, 12h28 agora, um intervalo rapidinho, mensagem do nosso apoiador, e já a gente volta com mais temas aqui para análise e debate com os nossos entrevistados. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos,
para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Oryx, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Meio-dia 29, estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, ao TV, a TV da internet e também as redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Vamos ao nosso próximo tema agora. A função de um estrategista de imagem é trabalhar 3 aspectos essenciais de seu cliente. Primeiro, a aparência, depois a comunicação e, por fim, o comportamento, destacando seus pontos positivos e tentando corrigir os negativos, claro. Só que de uns tempos para cá, com o avanço da cultura do ódio e dos cancelamentos, tornou-se necessário, tem sido necessário também um cuidado especial, um cuidado extra para evitar esse risco do cancelamento. E, se necessário, usar estratégias para reverter se o cancelamento vier a ocorrer. Muito bem, Lucélio. Bom, esse tripé, aparência, comunicação e comportamento, então ganhou mais um pé, é isso? Ganhou mais um pé e assim, o que a gente precisa olhar, a gente está discutindo aí sobre armamento, sobre freios morais, tudo isso faz parte da nossa imagem na sociedade. O cancelamento, ele realmente assusta, e por que assusta tanto? Porque as mídias, elas se pulverizaram. Antigamente, você fazia uma fotografia, você esperava uma semana, 15 dias para ser revelada, você não tinha uma penetração de imagem tão grande. Hoje, é um clique que você faz imediato, se viralizar, o mundo inteiro está falando sobre você. Então, o linchamento público, ele é ampliado, ele é rápido e ele traz mais danos também para a pessoa. Sabendo disso, a gente precisa ter cuidado com algumas questões básicas, do tipo, como que eu sou visto pelo outro e como que eu vejo o outro. Nesse trabalho de percepção, Mauro, que a gente constrói a reputação, eu começo a analisar os aspectos que o meu olho, os meus sentidos percebem. Então, a comunicação, sim, é um deles, a expressão também é um outro item, e o visual. E o mais interessante é que a gente tem que olhar para a imagem não como um frufru, uma coisa ligada à moda, a estilo, não tem nada a ver. Imagem é o que mantém de pé as nossas estruturas sociais. Um dinheiro, uma cédula, uma nota, é uma imagem. O par ou que você escolhe para viver os teus filhos são imagens. Toda informação externa vinda por meio de várias influências externas, como fótons ou ondas, tudo isso é informação. Essa informação, ela é decodificada, ela chega no nosso cérebro e ela dá esse senso de existência. Então, a gente existe e o mundo existe através de imagens. A primeira coisa é essa, é entender que imagem não é frufru, né? Não é look do dia. A imagem é o que vai deixar a gente conviver bem ali com os nossos. Então, eu, como indivíduo, eu tenho ali a minha identidade e tudo aquilo que eu lanço para a minha comunidade, eu lanço através da minha imagem, e a imagem é composta por esse tripé aí. Eu vou, só para complementar, eu queria deixar as pessoas um pouco tranquilas, né, sobre o cancelamento, porque o cancelamento ele não é eterno, o cancelamento ele tem um prazo, ele é um lugar de passagem, Mauro, não é um lugar para você estar eternamente, e sempre existiu desde que o mundo é mundo. A violência, o ódio, isso sempre aconteceu. Antigamente, para você... Quer falar alguma coisa? Como é que se evita o cancelamento, Luciélio? O cancelamento você evita com... Porque, assim, desculpa, a gente tem... ao menor escorregão, a pessoa já está sujeita ao cancelamento. Nós temos aí os haters, enfim, é um monte de gente aí trabalhando para destruição de reputação, enfim, qualquer vírgula fora do lugar já é motivo para cancelamento. Como é que se evita isso? O cancelamento ele é evitado com regramento, com regras, seguir os códigos morais. Então, primeiro, eu como cidadão, como indivíduo, por isso que eu sou cidadão, eu tenho que respeitar as normas
e as condutas ali sociais. E o grupo também tem que fazer a mesma coisa. O cancelamento, ele tem esse viés assustador porque virou linchamento. O cancelamento é um linchamento na internet, o que existia antes do sistema prisional. Até se criar o sistema prisional, até entrar o Estado aí com a punição, isso tinha um controle. Com a pulverização dos meios, da mídia, hoje todo mundo acha que tem um papel de juiz, e é uma visão totalmente equivocada, porque a justiça tem que ser feita por quem é profissional do direito. As pessoas têm direito a um julgamento, a uma punição ou não. A coisa ali é muito imediata. Vira uma espécie de, sabe, de justiça com as próprias mãos. Nesse caso, né, justiça com o próprio mouse ou com o próprio teclado. Então, para você evitar o cancelamento, respondendo à tua pergunta, a gente tem que seguir os códigos morais, e tem uma coisa muito simples, eu não preciso ler o Vademecum, sabe? Engolir ali, entender todas as leis do meu local ou do mundo. Tem uma coisa muito simples, chamada ditado popular. E os ditados populares, eles trazem muita sabedoria, sabe? Em tudo deles. Começar a escutar os ditados populares já é meio caminho andado para evitar cancelamento. Agora, você destacou que o cancelamento não é eterno, é transitório, é temporário, mas, assim, é muito difícil se livrar desse estigma do cancelamento, porque uma vez na internet, sempre na internet. Então, na hora que você quiser dar uma googada, como se diz no popular, né, você vai encontrar aquela informação a respeito daquela pessoa que foi linchada injustamente, que não teve chance de defesa, porque a internet é implacável e não perdoa. A primeira coisa é você fazer a prevenção, né? Não cair nesse jogo de cancelamento. Saiu uma pesquisa no começo do ano falando que os temas de raça e gênero eram os que mais cancelavam na internet. E aí o Ipsos, o Instituto Ipsos, ele já vem mapeando há cerca de 10 anos não o que cancela, mas o que depõe contra a imagem de uma celebridade, que a gente pode pegar isso como referencial para qualquer um, porque hoje todo mundo é celebridade, qualquer um que tenha rede social ou uma conta em WhatsApp e tudo. E aí tem alguns temas que são sensíveis. Raça e gênero é um deles, toda essa parte comportamental, a gente não ser sensível com causas que comovem a humanidade, como pandemia, por exemplo, guerras. Quantas pessoas a gente não viu, né, que foi cancelada nessa situação? Quero me socorrer, Coronel Roberto Alves, do seu conhecimento, da sua experiência como psicólogo em relação aos cancelamentos. Quais são os efeitos, né, para quem é cancelado, os efeitos psicológicos, claro? Olha, é importante, até foi muito bem colocado, e um tema muito, muito importante hoje, falar sobre imagem. Mas nós falamos do bullying, vamos colocar o bullying, né? Porque hoje esses cancelamentos são quase que cyberbullying, tem pessoas que se especializam nisso para várias finalidades, né? Para alcançar pessoas de renome, e hoje para os anônimos. Hoje o cancelamento acontece em qualquer lugar, porque virou um modismo também. O bullying da nossa geração, falar qualquer coisa, ele tinha um impacto muito reduzido, porque a sociedade absorvia bem essas brincadeiras, que a gente tratava como brincadeira. O bullying hoje começou a mudar o contexto. Então, tudo é bullying. Você não pode falar, não pode comentar qualquer característica, qualquer... Então, hoje você é muito vulnerável. E para cada pessoa tem uma forma de recepção. Tem pessoas que encaram com neutralidade, ou seja, deixa para lá. E tem outras que se afetam muito. Eu recebo casos, inclusive de tratamento, de pessoas que entraram em depressão profunda, porque o número de curtidas, não era de haters, começou a cair, e ela não entendia o porquê, porque ninguém estava prestando atenção na página dela, e ela buscou outros recursos e tentou, e ela ficou insana, e não tinha, ou seja, o ser humano busca desde o início da sua formação social a inclusão, nós precisamos estar incluídos. Aí você se inclui no mundo cibernético em que você não tem limites, o alcance é ilimitado, mas a repercussão também é ilimitada. Então, você perde
né? Você poderia perder antigamente 1 ou 2 amigos por um questionamento, né? Se você não gostasse de alguma atitude pessoal. Hoje são milhares, milhões. Então afeta muito. Tem personalidades hoje que precisam investir no número de seguidores, até comprar seguidores, para olhar e se sentir bem, porque a realidade afeta muito drasticamente, inclusive financeiramente. Eu não vou entrar nessa discussão, nosso profissional tem até melhor condição de apresentar, mas psicologicamente, ansiedade e depressão são sintomas automáticos dessa realidade virtual de cancelamento, que é o extremo, ou de simplesmente não ser absorvido pela sociedade. As pessoas, puxa vida, eu faço isso, ninguém vai atrás de mim. O conhecimento, por exemplo, é difícil de se vender. Você vê professores, você vê pessoas muito bem preparadas e não tem seguidores, porque o assunto não chama atenção. Aí alguma pessoa faz algo absurdo, sem nenhum nexo, e 3 milhões de seguidores imediatamente. Então, isso tornou muito vulnerável o sistema psicoemocional. O que é certo e o que é errado dentro desse padrão? É melhor você ter qualidade, e a qualidade nem sempre está ligada à quantidade, mas todo esse processo tem que ser ensinado e acostumado. Hoje nós não temos. Eu perguntei os efeitos psicológicos, porque a palavra cancelamento, o peso desse termo cancelamento é muito forte. Eu quero cancelar minha assinatura, eu quero sumir com ela, eu quero cancelar, sei lá, qualquer coisa, eu quero sumir com isso. Ou seja, ser cancelado é você sumir do seu meio ali e achar que não tem mais sequência, não tem mais para onde correr, porque ninguém mais vai querer te dar valor, né? Então, assim, quando você adota o procedimento com uma forma de segurança, eu cancelei o meu Facebook. Eu fui invadido 2 vezes, criaram um fake, eu cancelei meu Facebook. Foi uma atitude ativa da minha parte. Eu tomei, né, uma atitude para fazer. Não teve nenhum reflexo para mim, não faz falta alguma para mim. O problema é quando vem de fora, você ser cancelado pelos outros. E aí não importa a quantidade. Você ser cancelado pelo seu companheiro, pela sua namorada, pelo seu irmão, uma única pessoa tem um efeito perverso. Agora imagine uma avalanche de pessoas que você não conhece. O cenário desconhecido cria cenários de pânico. O medo é uma resposta diante de um fato concreto. Agora o pânico é um medo criado, você não tem ideia, aí vira fobia. Então você cria uma fobia social dentro de um... Por quê? Por um momento, um deslize ou uma discordância com um determinado tipo de assunto. Você quer entrar naquele assunto e você é arrebatado imediatamente para você não é daqui, você não merece. Então, as respostas são muito rápidas, os efeitos e as consequências mais rápidas ainda, e aí vem um problema. Não é que a gente, até discordando um pouquinho dessa questão que passa, a escola base é um modelo, não passa, para algumas pessoas não passa. Quando as sequelas são muito grandes, o esquecimento em si, ele se perpetua. Uma coisa é você ter uma cicatriz que não incomoda. Outra coisa é você ter algo que você recorrentemente está futucando e doendo. Lucélio, você pediu aí para concluir? Sabe como funcionava? O cancelamento ele vem ali da Grécia, ali de Atenas. As pessoas eram ostracizadas. Eles tinham o óstraco, que era uma peça de louça, e eles colocavam durante 10 anos a pessoa ali fora de Atenas, e aí depois no Império Romano, enfim, ao longo da história, passa. Não é um lugar de estar, eu acho que não é um lugar para preocupação. As sequelas psicológicas, obviamente, ficam, mas a gente está falando de cancelamento profissional. A pessoa tem, sim, como reaver a carreira. Não é o fim, tá? Vamos seguir aqui, faltando 17... Fala, Adelaide. Eu queria fazer só uma observação, que é uma coisa que me preocupa bastante, sobre o cancelamento, é a indústria do cancelamento. Nós temos visto, e isso não tem ideologia, nós temos visto grupos de direita e de esquerda que montam o cancelamento com um endereço como instrumento de guerra política. E isso é uma coisa extremamente preocupante, principalmente no ano de eleição, né? E às vezes, o cancelamento advém de uma fake news, de um distorcer de uma fala, e é utilizado como, inclusive utilizando robôs, é utilizado como instrumento de guerra política, que eu acho isso muito preocupante. E aí, justamente, esse é o termo, essa expressão, guerra política, e a guerra leva ao quê? Você pensar no inimigo, e não no adversário. E política não é isso, é justamente o adversário. Exatamente.
A Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes, minha gente, acabou de promover a 6ª edição do Congresso Latino-Americano de Sorvetes e Helados. Houve palestras, debates, oficinas temáticas, simultaneamente a FIPAM, a Feira Internacional de Panificação e Confeitaria. O evento superou as edições anteriores, já que o empresário do segmento estava em busca de informações, novidades e tendências para o crescimento e melhoria da qualidade de seus produtos. Que inverno bom, hein, Eduardo, para vender sorvetes aqui no Sudeste, não? Realmente, o inverno tem auxiliado bastante esse clima ameno que estamos vivenciando, mas a gente luta desde o início. Esse ano estamos completando 20 anos de entidade, inclusive lançamos um livro contando a história do sorvete, desde 3.000 anos atrás, quando foi criado na China, até os dias de hoje, e por que foi criada a entidade. E a gente sente que, no Brasil, o problema nosso é cultural. Choveu, fez um pouquinho de frio, ninguém sai para a rua tomar um sorvete. Então, realmente, são tabus, paradigmas das nossas avós, bisavós, tias, né, tias-avós. Não toma sorvete que você vai ter um problema, vai ter gripe. Alguém de vocês já tomou um sorvete sabor vírus? Não. Então, por que o sorvete causa gripe? Então, são tabus assim também, vai fazer mal para a garganta. Só que quando a gente opera das amígdalas, ou opera do dente, ou extrai o dente, os dentistas assim que recomendam sorvete. Se você operou das amígdalas e está com uma ferida e te dá um sorvete, quer dizer que ele é bom e não é ruim. Tá? Então, são temas que a gente tem abordado nesses últimos anos e que, obviamente, o clima nos auxilia bastante, mas a gente já tem mudado um pouco a cabeça do brasileiro. Tá? E o Norte e Nordeste, realmente, é um clima bem ameno, bem agradável, quase o ano todo, mas tem os dias de chuva, então o pessoal também não sai. Parece que a gente é feito de açúcar, vai derreter. Tá? Então, a gente aproveitou esse ano, esse trabalho dentro da FIPAM, que é a Feira Internacional de Panificação e Confeitaria, e a gente lançou o projeto Sorvete na Padoca. Ou seja, a gente não sai de casa para ir tomar um sorvete numa sorveteria, mas para a padaria a gente vai todo santo dia. Então, a ideia realmente é fazer essa mudança cultural dentro das próprias panificadoras. Eu sempre me pergunto, Eduardo, sobre os profissionais que atuam na criação, enfim, nas novidades da indústria do sorvete, porque você sempre, quando abre ali a geladeira, você quer ver algo diferente daquilo que você já experimentou, né? Mas aí, sorvete de chocolate, sorvete de morango, sorvete de coco, sorvete de creme, enfim, e sempre tem novidades, né? Quem é esse profissional que faz esse trabalho? Tem o pessoal os próprios fornecedores de matérias-primas, eles auxiliam bastante o setor, trazendo novidades. Outra coisa que eu sempre falo para os nossos associados e não associados, seja para o setor todo, viajem, visitem o mundo e vejam o que está acontecendo lá fora. A gente traz as tendências. Então, hoje você tem os sorvetes com whey protein, você tem os sorvetes mais naturais. Só para você ter uma ideia, você sabe qual foi uma das primeiras indústrias a ter produtos veganos? O sorvete. Tá? Porque picolé de limão, o que é? Água, açúcar e limão. Então, a gente já previa o futuro, né? Eu sempre digo que a gente previa o futuro do vegano. Mas a gente sente que nós temos profissionais, tá? Que vão desenvolvendo produtos novos, que vão desenvolvendo as tendências e que ouvem o nosso cliente. Quem manda em todos os setores é o cliente. E isso, a gente tem sentido essa mudança em todas as indústrias do Brasil. Falar dos números, Eduardo, do setor da indústria do sorvete, eles derreteram, ficaram congelados na pandemia, como é que ficou? Realmente, na pandemia, tivemos dois Brasis e dois sorvetes diferenciados. Aquele que continuou trabalhando com grande varejo, supermercados, padarias, ele não sofreu nada. Por quê? Porque continuaram abertos. Agora, quem trabalha com food service, fornecedor de sorvete,
para restaurantes, clubes, buffets, aquele que trabalha com sorveteria de rua ou dentro de shoppings, esses foram os que mais sofreram, porque foram quase 6 meses sem faturamento algum. Então, nós tivemos 2 Brasis. Mas agora, a coisa boa, a notícia boa é que os que sobreviveram já estamos acima dos valores pré-pandemia. Vou fazer uma enquete aqui bem rapidinha. Qual que é o seu sabor preferido, Eduardo? Sorvete. O meu preferido é o pistache, mas quando eu viajo, eu sempre vou no sorvete de chocolate. Você tem que escolher um tipo de sorvete para fazer a comparação. Adelaide, seu sabor preferido de sorvete? Meu sabor preferido é difícil porque eu adoro sorvete, né? Eu, quando fiquei grávida, eu não conseguia comer muita coisa por causa do enjoo. Eu comia sorvete de colher de sopa, viu, Eduardo? Inverno, quando estava frio. Eu adoro sorvete. E no Brasil tem tanta fruta, né? E o sorvete é muito, inclusive o médico me falou, o sorvete é muito nutritivo, né? Então, eu aguentei muito tempo ali da época do enjoo com o sorvete. E eu gosto de sorvete de creme, porque aí eu coloco qualquer fruta. E eu gosto de colocar chantilly, enfeitar o meu sorvete. E eu gosto de creme. É um sabor neutro, né? Que auxilia bastante. Luciano, e o seu? Olha, eu pistache para começar e depois o resto para terminar. Coronel Roberto Alves. Eu também. Eu estou elevando o Brasil no número de consumo de sorvete no mundo, porque eu adoro sorvete. A minha prevalência é chocomenta, depois banana caramelizada e depois todos os outros na sequência. Tá certo. Notei uma excentricidade aqui em vocês todos. Eu vou no básico, eu vou no chocolate e está bem resolvido. Olha, gente, faltando... fala, Eduardo. Desculpa. O nosso produto, você não vê ninguém chorando tomando sorvete. A não ser a criança quando não deram o segundo. Aí ele começa a chorar. Mas sempre aparece um dentista depois e fala, tomou sorvete, escove os dentes. Isso sempre, em qualquer tipo de alimento. Né? Olha, faltando 9 minutos, a gente tem perguntas da audiência, mas eu quero tratar de um outro assunto aqui rapidinho com a Adelaide, para a gente poder ir para as perguntas. Dá tempo, 9 minutos. As mulheres representam 46% dos filiados a partidos políticos no país em 2022. E, apesar da ampla participação nas bases, elas são minoria entre os candidatos e principalmente entre os eleitos. O principal motivo, para os analistas, é que muitas legendas desrespeitam a lei que as obriga a destinar 30% dos recursos do fundo eleitoral a candidatos. Como mudar este cenário, Adelaide? A mulherada precisa ter mais coragem, né, atrevimento, porque a gente precisa se lançar. Essa é a grande questão. Né? Apesar e não é só na política, né? No ambiente corporativo também a gente sofre violência de gênero, a gente sofre porque é a nossa sociedade. Isso está mudando devagar, eu tenho certeza, era muito mais quando eu era menina, e muito menos agora, e isso vai crescer. A gente precisa se atirar mais. Né? A mulher tem uma contribuição enorme para dar para a política, enorme, porque a mulher tem aquele olhar mais carinhoso, mais empático, tem aquele olhar mais conciliador, e política é conciliação, política é negociação, é enxergar a visão do outro, que é uma coisa que a mulher faz muito bem. Então, as mulheres precisam utilizar-se dessa legislação, né? Fazer valer essa legislação que hoje oferece um espaço para a mulher, e se atirar. Então, eu sempre convido as mulheres, sempre, em todas as oportunidades que tem, que bom que você me passou essa pergunta, porque eu convido as mulheres, vamos lá, vamos entrar de cabeça nisso. Nós temos uma contribuição maravilhosa para dar para a sociedade brasileira. Meu marido costuma dizer que quando a mulher for prevalência na gestão pública, com certeza o mundo vai ser melhor. Eu também acredito nisso, até por essa visão mais empática que a mulher tem. Então, eu convido as mulheres a fazerem parte, apesar das dificuldades, a fazerem parte deste momento político que a gente vive, inclusive agora, que necessita tanto, né, de mais aceitação, de mais carinho, de uma visão mais empática, né, para resolver os problemas nacionais e resolver os problemas do dia a dia, né, pela política.
E que o seu apelo, Adelaide, ecoe aí por todos os cantos do país, por meio aqui do programa Gente que Fala. Bom, 6 minutos para 1 da tarde, vamos às perguntas. Já que você está com a palavra, Adelaide, eu começo com você. O Jorge Prudente está no Instagram e com brevidade. Eu peço a brevidade aqui a todos vocês. Por que parte da chamada esquerda aderiu às manifestações lideradas pelo MBL em setembro do ano passado e outra parte se recusou a participar? Bem breve, Adelaide, por favor. Jogo político. Era vantagem para certa parte da esquerda que o Bolsonaro continuasse, porque o antagonismo fazia crescer o seu candidato. Então, foi apenas jogo político e, por isso, alguns se retiraram para manter o atual governo. No YouTube, o João Costa, ele conta que... ele é colega, ele conta aqui que é jornalista. Obrigado aqui, João Costa, pela pergunta. Ele quer saber, Eduardo Weisberg, quais são as perspectivas de crescimento para o segundo... Ou não, desculpe. Quais as perspectivas de crescimento para o segmento de sorvetes nesse segundo semestre? Pelo andar da carruagem, nós deveremos ter um crescimento. Ainda não podemos fechar números, porque não dependemos só do clima ou do dinheiro, dependemos da política também. Então, dependendo do que acontecer no Brasil, podemos explodir vendendo, como de repente, e começarmos a ir para uma hiperinflação, coisa que está acontecendo no país ao lado. Coronel Roberto Alves, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi aqui com a gente sempre, todos os dias. Obrigado, seu Jaime. Sua opinião, pergunta a ele sobre o uso de câmeras nas fardas dos policiais militares. Tudo bem, seu Jaime? Muito interessante essa pergunta, responder rápido. Na realidade, hoje ela não cria um cenário que a gente possa avaliar sobre os resultados. É recente, tem uma série de questionamentos técnicos, inclusive, mas tudo que você usar buscando melhorar a estrutura, hoje nós temos poucas informações. Esse negócio que diminuiu a letalidade é totalmente equivocado, porque colocaram câmeras em policiais que nunca se envolveram com letalidade e mantiveram então. Então, tem vários questionamentos que uma resposta rápida não permitiria, mas eu gostaria de tratar sobre esse assunto em um novo programa, porque ele é muito interessante. Legal, está guardado então na manga do colete aqui para uma próxima oportunidade, Coronel. Como costuma ser a resistência, Lucélio, a Mariana Corrêa aqui está perguntando, como costuma ser a resistência dos clientes às mudanças de visual, roupas e até de posturas sugeridas por você? A resistência é grande por uma parcela e também é pouca por outra. Quando a pessoa tem um foco ali, ela sabe onde ela quer chegar, ela está aberta a adotar coisas que ela já tem. Não é nada engessado, tudo são elementos que a pessoa já tem ali, é só valorizado. Faltando 3 minutos para 1 da tarde, vamos para as despedidas. Você está com a palavra. Faltou alguma pergunta aqui? Tem mais uma pergunta aqui para o Eduardo. Sua opinião, Eduardo, sobre o sorvete chinês divulgado na semana passada, que não derrete nem no fogo. É a Gabriela Trindade que está no YouTube perguntando. Eduardo, está fechado seu microfone. Mil perdões. Gabriela, muito obrigado pela pergunta, realmente uma novidade. Eu não consegui ainda experimentar e eu não sei quais são os produtos, as matérias-primas utilizadas. Se são viáveis aqui no Brasil ou não, se a Anvisa libera ou não. Então, eu prefiro me abster a comentar um produto que eu ainda não tenho condições de opinar. 5 segundos para a despedida de cada um. Eduardo, vai lá, sua vez. Primeiro. Agradecer a esse convite. Estamos num clima maravilhoso. E eu defendo o nosso produto pelo seguinte: ele traz alegria, traz prazer, é um produto que realmente alimenta. E nós temos vários tipos de sorvetes. O sorvete que eu chamo de salada e o sorvete feijoada. Tá? O salada é aquele mais simples, à base de frutas, à base de água. E o feijoada é aquele caprichado de chocolate, com nozes, castanhas. Então, nós temos uma variedade imensa para todo gosto do brasileiro. Tá? E uma coisa que eu quero deixar bem claro, o sorvete não engorda. O nosso consumo é muito baixo para toda essa gordura que nós vemos pelo Brasil, que o culpado seja o sorvete.
Sorvete não engorda e também não dá dor de garganta. Tudo isso é coisa isso. dos antigos. Isso mesmo. Muito bem, Adelaide, 5 segundos para a sua despedida. Eu gostaria de agradecer o espaço, né? Muito obrigado, Mauro. Foi uma delícia, passou uma hora muito rápido. Eu gostaria de agradecer e deixar o recado. Não importa qual seja a sua escolha para a presidência. Com certeza, o Brasil vai precisar do Congresso forte para que a gente possa crescer. Então, foca no Congresso. Luciélio, sua despedida. Muito obrigado pelo ouvido aí de cada um de vocês. Quem quiser aprender mais sobre o tema, técnicas, ferramentas, tem o meu Instagram, Luciélio Guimarães. E se você tiver uma graduação, quiser fazer uma pós-graduação, eu estou na HSMU University e lá tem um MBA só para isso. Coronel Roberto Alves, sua despedida. Agradecer a todos, desejar uma semana maravilhosa, que Deus abençoe a todos. E reforçando o que a Adelaide falou, galera, um congresso, o congressista é fundamental. Pesquise, veja qual é a atribuição, a função para que você possa cobrar e fazer uma boa escolha. Obrigado. Legal, mas agora então as despedidas, em nome da nossa equipe aqui, um obrigado a todos. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, o nosso ponto final. Estiveram com a gente hoje o coronel PM, advogado, psicólogo Roberto Alves dos Santos, pré-candidato a deputado federal pelo Democracia Cristã, a ativista Adelaide Oliveira, membro do Movimento Brasil Livre, o MBL, ela foi líder, foi porta-voz do Movimento Vem Pra Rua, é pré-candidata a deputada federal pelo Podemos, o Luciélio Guimarães, sócio fundador da startup Imagem Academy, ele é estrategista de imagem, e o Eduardo Weisberg, empresário, ele é o presidente da Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, no apoio técnico da UTV, o Sérgio Oliveira. Valeu aí, Sérgio, pelo trabalho. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na UTV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. 1 hora, 1 minuto, a gente volta a se falar amanhã. Tchau, tchau.